Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando ainda o primeiro dia do nosso tríduo pascal. Vocês lembram que eu falei que o tríduo ele celebra 3 mistérios. No primeiro dia, nós celebramos a entrega sacramental e cruenta, sangrenta de nosso Senhor, sacramental nas espécies eucarísticas do pão e do vinho, cruenta sobre a cruz. É o primeiro dia, que começou ontem já, no final, né, depois que a primeira estrela aparece no céu. Então o primeiro dia, ele toca a quinta e a sexta-feira. O segundo mistério celebrado é o mistério do sepulcro, do silêncio, em que o Filho de Deus é sepultado. E o terceiro mistério é o da ressurreição, que nós começamos a celebrar desde o sábado à noite, na vigília pascal. Pois bem, aquilo que Jesus realizou sacramentalmente, ele realizará sobre a cruz daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, nesta santa celebração. Isto é, esta unidade entre o sacramento e o sacrifício da cruz. Então vamos nos reportar lá ao início. Diz então que Jesus, por volta das 7 horas da noite, Jesus começa a celebrar a Santa Ceia, começa a celebrar a Páscoa com os seus. Ele institui a Eucaristia, ele lava os pés dos seus discípulos. Na instituição da Eucaristia, ele dá o seu corpo como alimento, o seu corpo como comida e o seu sangue como bebida. E aí então Jesus termina essa celebração, melhor dizendo, não bem a termina, mas a continua partindo para o Horto das Oliveiras, onde ele fará a sua oração. Aqui, meus santos, nós refletíamos ontem que Jesus escolheu uma celebração pascal, a celebração pascal dos hebreus, para instituir a sua Páscoa. E na Páscoa dos judeus, na cerimônia, existiam 4 cálices bebidos, tomados naquela celebração. Pois bem, Jesus, no terceiro cálice, chamado no cálice da bênção, o cálice da bênção por nós abençoado, é a nossa comunhão com o sangue do Senhor, diz São Paulo. Jesus então, no terceiro cálice, ele institui a Eucaristia, ele o oferece a Deus, mas o quarto, ele não o toma. Por quê? Porque ele fará referência a este quarto cálice, chamado de cálice da consumação. Ele fará referência a este cálice no Horto das Oliveiras. É por isso que Jesus, quando reza no Horto das Oliveiras, ele diz: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Ele está se referindo a este quarto cálice, que para ele seria o cálice da consumação, o cálice da dor, o cálice do sacrifício. É por isso que a última palavra nos lábios de nosso Senhor, segundo o evangelista São João, é: tudo está consumado. Isto é, quando ele bebe do cálice da consumação. Pois bem, então Jesus, ali no Horto das Oliveiras, com clareza meridiana, com a clareza do sol do meio-dia, ele vê em que consiste, ele vê mais do que nunca, que a sua missão não é apenas salvar os homens, mas é não é apenas salvar os homens, não é apenas tomar os pecados dos homens, mas se fazer o pecado dos homens. Jesus, ele se torna literalmente maldito, maldição, para que a bênção venha sobre nós. O Filho de Deus se torna maldito para que os filhos dos homens sejam benditos. O Filho de Deus se torna perdição
para que os filhos dos homens sejam salvos. É aqui, meus santos, é por isso que aqui, já desde agora, nós podemos compreender o porquê do terror no coração de nosso Senhor. Porque essa angústia tão grande dele chorando diante do seu sofrimento, diante da sua angústia, essas lágrimas, o autor da carta aos Hebreus faz referência a ela aqui na segunda leitura retirada da carta aos Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. Isto é, vejam aqui, meus santos, o mistério. O Filho de Deus, ele pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquela missão tão dolorosa. Isto é, meus santos, o aspecto doloroso da missão de nosso Senhor não consiste apenas, nem principalmente, na dor física, que nós veremos que é crudelíssima, dolorosíssima, mas principalmente pelo aspecto interior. Ele sofre como um maldito, ele sofre como um malquisto, ele sofre como um esquecido, ele sofre como um abandonado. Qual é a consequência do pecado? Não é o afastamento de Deus? Deus livre você de uma experiência assim, Deus o livre. Mas quem já fez a experiência do pecado, de uma vida de pecado mortal, percebe na sua alma este afastamento de Deus, de alguma maneira, essa morte da alma, essa escuridão do coração, quando Deus se apresenta, quando Deus como não se apresentasse mais, como se Deus estivesse distante, porque a consequência o salário do pecado é a morte. Quando Jesus se faz pecado, toma os nossos pecados sobre ele, a carta de Isaías, do profeta Isaías, diz aqui: tão desfigurado diante dele, não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha beleza nem aparência, era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores e sofrimentos. A verdade é que ele tomava sobre si, versículo 4, Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 53, versículo 4. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos que ele fosse um chagado, mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e as suas feridas, o preço da nossa cura. Então, ele experimentou na sua humanidade e também na sua alma as consequências do nosso pecado. Por isso que Jesus, ali no Horto das Oliveiras, ele estava numa suprema angústia, numa angústia tal que os seus poros dilataram e as suas veias rompiam, e ele começou a suar sangue. Tão grande era o seu sofrimento. É bem diferente aqui, meus santos, do sofrimento de um mártir. Você pode pensar, por exemplo, num São Brás. São Brás, ele foi desencarnado, né? Arrancaram-lhe as carnes dos ossos. Você pode pensar aqui em Santa Águida, que teve os seus seios cortados, e depois foi arrastada em meio a vidros e pedra. Sem sombra de dúvida, um sofrimento terrível, mas todos eles sofreram com a presença de Cristo no coração deles. Todos eles sofreram com Deus lhes sustentando naquele sofrimento. Quando Santas Perpétua e Felicidade, quando Perpétua, que estava grávida, ela deu à luz na prisão.
ela gritava de dor. E um dos carcereiros disse: está gritando agora, quero ver quando for lançada às feras. Ela diz: quando eu for lançada às feras, o meu Senhor estará comigo. E verdade, quando ela foi lançada às feras, ela estava ali impávida, de pé, corajosa, sem medo algum. Um Santo Inácio de Antioquia que diz: eu quero ser trigo de Deus nas presas das feras. Isto é, ele queria ser entregue mesmo às feras. Mas por que essa coragem toda? Porque todos eles eram sustentados pela graça de Deus. E neste sentido, meus santos, nós podemos sempre pedir a Deus que nos sustente com a sua graça em meio aos nossos tormentos e em meio às nossas provações. Deus não quer que nós soframos sozinhos. Pode ser que alguma cruz, e muito provavelmente nas nossas vidas, alguma cruz se fará presente. Então pode ser que alguma cruz, pode ser não, a cruz se fará presente na sua vida, meu santo, minha santa, mas não uma cruz sem Cristo. Isto é, você sempre poderá experimentar o consolo de Cristo, o amparo de Cristo. Ainda que eu passe pelo vale da sombra, eu não terei medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Isso diz o cristão, mas isso não pode dizer Cristo. Cristo sofreu sozinho. Quando Cristo disse: meu Deus, por que me abandonaste? Não era expressão poética, não era um roupante retórico, mas era uma profunda experiência existencial e espiritual. Isto é, a consequência do pecado é o abandono, e Jesus Cristo experimentou este abandono, essa solidão, esta experiência de não ser guardado e protegido. E é por isso então, meus irmãos, que nós vemos esta angústia tão grande de Jesus, que ele, na fé mais escura, na confiança mais escura, na certeza mais escura, ele pode dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, embora não sentisse coisa alguma. Pois bem, retomemos então. Então Jesus institui a Eucaristia, lava os pés dos apóstolos, vai para o Horto das Oliveiras e ali começa a oração, começa a fazer a sua oração e se angustiar. Pede a ajuda dos apóstolos que dormem. Então, quando ele diz: contudo, seja feita a vossa vontade, a hora das trevas acontece. Diz então que Judas, com um batalhão, com um grupo de soldados, com cacetetes e espadas, vem para prendê-lo. E é interessante o ódio que eles manifestam a Jesus, porque em várias passagens da paixão hoje lida, nós veremos que eles batem principalmente no rosto de nosso Senhor. Se você depois der uma olhada, uma toalha. Se você tiver acesso à paixão, ao Santo Sudário, você vai ver que no Santo Sudário se encontram hematomas imensos no rosto de nosso Senhor, no lado direito principalmente, um hematoma imenso na parte inferior do olho e aqui da mandíbula, que é uma grande mancha de sangue que se encontra naquele sudário. O ódio à face de Cristo. Pois bem, Cristo então ali, por volta das 9, 10 da noite, ele é preso, ele é arrastado, e aqui começa mais do que nunca, meus santos, as horas mais difíceis da vida de nosso Senhor. Ele é arrastado entre a casa do sumo sacerdote, entre Pilatos e Herodes, passa uma noite inteira neste percurso de sofrimento e humilhação. Mas imagine, meus santos, tendo cada um de nós no coração. Imaginar que com toda certeza que Jesus, quando passava por toda esta humilhação, ele tinha cada um de nós no seu coração. Ele pensava
na minha salvação, ele pensava na minha libertação, e por mim, e por cada um aqui, ele sofria e se submetia a todas essas humilhações, porque ele mesmo, por si mesmo, ele poderia se libertar de todo aquele sofrimento. Se eu quisesse, um batalhão de anjos viria em meu socorro. É tanto que quando os soldados vêm e ele pergunta: a quem procuraste? E eles respondem: a Jesus Nazareno. E ele diz: sou eu. Eles caem por terra diante da majestade de nosso Senhor. Mas Jesus, ele se deixa prender e se deixa humilhar. Ele permite que lhe escarneçam, que lhe humilhem, que lhe maltratem e que lhe deem até mesmo a morte, e a morte violenta. Pois bem, Jesus então é levado. Pilatos, ele vê que Jesus não tem culpa alguma. É interessante aqui o quanto Pilatos, naquela expressão, lavar as mãos como Pôncio Pilatos. Como Pilatos aqui, ele é covarde. Ele vê e por duas vezes ele diz: eu não vejo culpa alguma neste homem. Mas como ele não tem coragem de libertar Jesus, versículo 1 do capítulo 19, então Pilatos mandou flagelar Jesus. Meus irmãos, imaginemos aqui então, Jesus, na solidão da sua alma, na escuridão do seu coração, submetido àquele tormento, àquele sacrifício. E meus santos, este sacrifício que já começou, nós temos acesso a ele em cada Eucaristia que nós recebemos. É com esta dignidade e com esta reverência e com esta ciência que nós devemos nos aproximar da Eucaristia, sabendo qual foi o preço que Jesus pagou para se dar a cada um de nós como alimento. Quantas vezes, meus santos, nós nos aproximamos da Eucaristia sem reverência alguma, seja a reverência necessária na preparação da alma para recebê-lo dignamente, seja a reverência e a piedade exteriores, no seu comportamento, na maneira de como você o recebe e como você depois volta para o seu banco e se entretém com o nosso Senhor. O quanto lhe custou, o quanto custou a Ele se dar a nós como alimento na Eucaristia. Então Jesus é amarrado ao tronco e como um escravo ele recebe 2 séries de 39 chibatadas. Eram sempre 39 porque para o máximo de chibatadas que se poderia receber de uma vez eram 40. Mas para que não se o algoz errasse e desse 41, ele levaria ele mesmo também 40. Então, para não ter erro, eles sempre davam 39. Jesus recebeu 2 séries de 39 chibatadas. Como cada chicote tinha 3 tiras de couro, então Jesus recebeu 234 chibatadas daquele flagelo. Imagine aqui, meus santos, que esse flagelo dos romanos, que na ponta tinha osso e metal pontiagudo, chegava às vezes a perfurar os pulmões ou os rins. Quer dizer, a profundidade que esse chicote alcançava. No Santo Sudário se vê as grandes manchas de sangue no corpo daquele que tinha sido flagelado. Nós podemos imaginar, meus santos, a dor de nosso Senhor. Depois daquela flagelação horrenda em que Jesus está horrivelmente apresentado, o profeta Isaías, profeticamente, ele diz, no versículo 13 do capítulo 52, Isaías 52, versículo 13. Assim, muitos ficaram espantados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter um aspecto humano. No sudário, na parte do rosto, se vê uma grande luxação aqui na parte da boca,
como que naquelas pancadas com os cacetetes que batiam no seu rosto, lhe deformaram a face. O profeta Isaías diz, estava tão desfigurado, tão feio, que não parecia nem gente, que não parecia homem. E nós estamos falando aqui, meus santos, do Filho de Deus. Nós não estamos falando aqui de um príncipe, de um rei humano que foi submetido a uma humilhação dessa maneira. Nós estamos falando do Filho de Deus, que por amor a nós, isso suportou. Vocês entendem o quanto nós deveríamos amar nosso Senhor? E o quanto nós deveríamos nos esforçar por amar nosso Senhor? Mas padre, mas como eu vou me esforçar para amar? Meu santo, com ações, não com palavras nem sentimentos. Os sentimentos, se a Deus aprouver, Ele nos dará. Mas que nós, fortificados pela graça de Deus, o amemos com ações, o amemos na nossa fidelidade da Santa Missa, todos os domingos e dias santos. Amemos a Deus na nossa fidelidade, na luta contra o pecado, desde o menor e mais venial ao mais grave e mortal. Fugir de todo o pecado, porque todo o pecado custou o sangue de nosso Senhor. E não é justo, meu Deus, que eu continue a te esbofetear. Não é justo, meu Deus, que continue a te flagelar. Uma fidelidade, meus santos, na nossa vida de oração, que manifesta o amor a Deus, na nossa generosidade, às vezes cansado, às vezes meio desanimado, naquela oração que não é sentida, em que você reza e parece não, você não sente coisa alguma, mas você diz, Senhor, o Senhor está me vendo, está vendo a minha oração, e eu quero rezar, porque eu te amo, para que eu te ame mais. Saiamos do sentimentalismo, achando que só amamos a Deus quando sentimos, achando que só rezamos de verdade quando sentimos, achando que só estamos unidos a Deus quando sentimos. Meus santos, Jesus não sentia nada, ou melhor, sentia dor, sentia angústia, sentia medo, sentia tristeza. Ele não sentia a presença de Deus, mas Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele sentia abandono. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas mesmo assim ele diz, o que eu direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi exatamente para esta hora que eu vim. Entendem, meus santos? Nós precisamos aprender a rezar e a suplicar a Deus e ser homens e mulheres de verdade, homens e mulheres cristãos, que sabem rezar e sabem juntamente com Jesus, sempre com Jesus, carregar a própria cruz. Sempre com Jesus, passar pelo vale escuro da provação. Sempre com Jesus, carregar a sua cruz de sofrimento. Sempre com Jesus no coração, renunciando e entregando aquilo que nos custa renunciar e entregar. Mas sempre com Jesus. Meu Deus, eu sei que Tu estás comigo e que Tu abençoas cada renúncia, por mais dolorosa que seja, mas Tu abençoas, Senhor, porque eu sei que Tu estás vendo. O justo vive da fé, não do sentimento. Diga isso mesmo a você no seu coração. Meu Deus, ajuda-me a viver de fé, a viver fundado na palavra e não no sentimento, porque meu santo, minha santa, se você viver fundado no sentimento, você vai abandonar nosso Senhor muitas vezes na sua vida. Porque sem sombra de dúvidas, nós passamos por desânimo, nós passamos por frieza, nós passamos por experiências de vazio, mas nós nunca somos abandonados por Deus. O Filho de Deus experimentou o real abandono para que nós nunca neste mundo fôssemos por Ele abandonados. Nem alguém em pecado mortal, nos maiores pecados mortais, está em total abandono de Deus, porque Deus é fiel e Deus não o abandona. Enquanto neste mundo estivermos, poderemos sempre contar com a sua graça. Sempre. Ele não derramou o seu sangue em vão, e Ele não derramou o seu sangue apenas para os justos, mas para os pecadores. Foi para você, foi para mim, foi para cada um de nós. Então hoje, nesta celebração, não seja apenas um espectador, alguém que vê, alguém que ouve as coisas, mas alguém que entra nesse mistério
e juntamente com Jesus vive essa experiência de confiança, de abandono e de entrega de si mesmo. Pois bem, meus santos, então Jesus ali, depois daquela flagelação terrível, diz aqui no versículo, estamos no capítulo 19, no versículo 5. Então Jesus veio para fora, todo cortado, todo latanhado, todo ensanguentado. Imagine, meus santos, depois não de uma noite mal dormida, mas depois de uma noite em meio a pancadarias. Ele já tinha apanhado várias vezes, levado bofetões, pauladas no rosto. Então, com certeza, luxações no rosto, talvez dentes quebrados, nariz no sudário. Nós vemos que o nariz está quebrado, o nariz quebrado, torcido. Uma noite não dormida, em meio a socos e pancadarias, está ali ele cansado, exausto, depois de uma flagelação, e ele é apresentado dessa maneira. E ele é apresentado como coroado de espinhos. Os estudiosos dizem que muito provavelmente com os espinhos dali daquela região, que são espinhos em torno de 5 a 10 centímetros, pontiagudos, muito firmes, que foram postos a pauladas na cabeça de Jesus. Isso aí foi colocado e fincaram, batendo com a cana na sua cabeça, para que aquela coroa fincasse. No sudário existe um nervo trigêmeo, que é o nervo que ele toca a área dos olhos, o nervo oftalmológico, do maxilar e da mandíbula. Segundo os especialistas, quando esse nervo é atingido, nem morfina alivia. E esse nervo foi atingido pela posição que se dá para ver pelo sudário, por um dos espinhos daquela coroa. Nós podemos imaginar a dor. A dor foi tão grande que o rosto do sudário, nós vemos, ele é todo vincado, como um rosto de alguém que se contrai de dor permanente, que quando morreu, a rigidez cadavérica ficou expressa no seu rosto. O rosto ficou todo vincado e ficou expresso ali, marcado no sudário. A dor que nosso Senhor sentiu, e Ele, tudo aquilo passou por amor a nós. Meus santos, quando eu digo isso, não é para incutir terror, não é para incutir dor, mas é para incutir amor, para que eu diga, eu sou amado. Você que às vezes fica mendigando amor e afeto, você que às vezes, por causa de sentimentos, até abandona a sua dignidade, peça a Deus, meu Deus, concede-me a graça de fazer uma experiência do teu amor. Mas já desde agora diga, eu creio, Jesus, eu creio que eu sou amado, que eu sou querido, que o Senhor me amou e me amou até o fim. Não foi isso que nós ouvimos no evangelho de ontem? Tendo amado os seus e amado até o fim. Isto é o amor de Deus por cada um de nós. Então Jesus ali é apresentado, e diz aqui a palavra, no versículo 9, que ele entra no palácio e perguntam a ele, de onde és tu? E Jesus fica calado, como ovelha levada ao matadouro, ele permanece calado. O profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 7, diz assim, desde o versículo 6, o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós, foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos tosqueadores, ele não abriu a boca, foi atormentado pela angústia e foi condenado, mas não abriu a boca. Esse não abriu a boca, que o profeta faz questão de repetir, é para contrastar a atitude
de alguém que se revolta contra Deus, mas que aceita confiantemente a sua missão, que com lágrimas e gemidos pediu a Deus, mas que Deus lhe deu uma outra coisa, não lhe deu aquilo que ele havia pedido. Ele foi atendido, não segundo os seus pedidos, mas que aceitou a vontade de Deus. Meus santos, participar desta celebração, beijar a cruz que nós iremos beijar daqui a pouco, é pedir a Deus esta graça. Peça: meu Deus, me ajuda, Senhor, a que eu aceite também a Tua vontade na minha vida. Não como alguém que não tem mais nada o que fazer, não, mas como alguém que confia que a Tua vontade é a melhor para mim. Tenho certeza, meus santos, que muitos aqui conhecem a vontade de Deus para a sua vida e com ela se revoltam, e contra ela se revoltam. Peça a Deus que retire do seu coração essa revolta. Peça a Jesus, neste dia, nesta tarde, tão silenciosa e dolorosa, peça a Jesus: Jesus, eu quero ter no meu coração os mesmos sentimentos do teu coração. No teu coração existia aceitação. No teu coração não existia relutância nem revolta. No teu coração existia obediência. Eu quero também, Jesus, que no meu coração estes sentimentos estejam presentes. Nós cantamos nesse instante: salve ao Cristo obediente, salve ao amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, obedeceu o bom Jesus, obedeceu sereno e forte. Quer dizer, essa serenidade, essa fortaleza, esse silêncio, essa confiança de nosso Senhor, não é apenas para Ele, mas para todos nós. Mas nós precisamos suplicar e pedir, meus santos, pedir hoje, amanhã e depois. Rezar constantemente. Cada um aqui conhece as suas fraquezas e as suas limitações, mas de uma maneira ou de outra, em todos nós, se manifesta a rebeldia contra a vontade de Deus, porque todo pecado é um pecado de rebeldia. Todo pecado é um pecado de desobediência. Todo pecado é um pecado de revolta contra a vontade de Deus. Todo pecado é, de alguma maneira, eu que quero pegar a minha vida e viver a minha maneira, e não viver a vida à maneira de Deus. E foi assim que Jesus viveu. A vida dele não era dele, mas era do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Meus santos, isso não é poesia. Tenho certeza que você compreende que viver a vida à maneira de Deus não é fácil. Mas esse é o caminho do cristão. O cristão crê porque vê isso na vida de Cristo, crê porque vê isso na vida dos santos, que ele vive neste mundo, que ele é chamado a viver neste mundo a vida debaixo da obediência à palavra de Deus. Peça, meu santo, peça a nosso Senhor para que você, quando entrar aqui na fila e beijar a cruz, não seja um beijo de Judas, mas seja um beijo de quem crê, de quem ama nosso Senhor, de quem sabe que tanto lhe custou para nos conceder a graça de que precisamos para que sejamos fiéis a Deus. Se hoje podemos ser fiéis a Deus e podemos graças ao sacrifício salvífico de Cristo na cruz. Tudo aquilo que Ele sofreu, padeceu, e a sua morte foi para nos conceder todas as graças de que precisamos para que sejamos fiéis a Deus. Peça, meu Deus, que o teu sangue não seja em vão na minha vida, que o teu sangue derramado não seja em vão na minha vida, que o teu sangue derramado não seja em vão na minha vida. Cada um aqui pode até no silêncio do seu coração repetir esta oração: que o teu sangue derramado não seja perdido na minha vida, que o teu sacrifício, Senhor, me atinja também, que a tua salvação, Senhor, toque a minha vida, a minha alma também, que eu não seja, Senhor, como Judas, mas que eu seja, se não como João, que permaneceu buscando a Deus e não o abandonou na cruz, que eu seja pelo menos como Pedro, que eu me arrependa, que eu chore os meus pecados e que eu volte para Ti, mas que o Teu sacrifício, Senhor, não seja perdido na minha vida. Pois bem,
Jesus então, já desidratado, com seu corpo todo latanhado, com uma coroa de espinhos que lhe perfurava os nervos do crânio, Jesus agora carrega a cruz em torno de 40 quilos. Não é muita coisa, mas para uma pessoa que tinha levado uma surra deste tamanho, que tinha passado a noite apanhando e foi submetida àquela flagelação dos romanos, carregar uma cruz por mais ou menos 1,5 km de subida era algo muito penoso. E Jesus que caía, porque no sudário nós vemos hematomas, feridas imensas nos seus joelhos, que quando ele caía, ele se apoiava nos seus joelhos. Jesus então, que carrega a sua cruz, que chega ao Calvário e ali é pregado na cruz. Meus irmãos, se tudo isso que nós ouvimos já nos fez tremer interiormente, nós não podemos imaginar o sofrimento de Jesus Cristo, meio-dia em ponto, pregado numa cruz. Aqueles pregos, meus santos, transpassando troncos de nervos grossos, sendo transpassados, cortados. Que isso não sou eu que digo, são cirurgiões, são especialistas, que dizem que nervos sendo rompidos cruamente por vergalhões de ferro é uma dor insuportável, não sentida normalmente neste mundo, isto é, sobre a terra. As pessoas dizem: olha, padre, a maior dor é de uma mulher dando à luz. Muito provavelmente, mas entendam, Deus fez a mulher para dar à luz, de modo que, mesmo que doloroso, e deve ser, as mulheres que deram à luz bem o sabem, mas o corpo dela está preparado para aquilo, foi criado para aquilo, mas o nosso corpo não foi criado para ser dilacerado com pregos pontiagudos e cortantes. Então, imagine nosso Senhor, suas mãos e os seus pés transpassados por um prego, e Jesus que tinha que se apoiar naqueles pregos que dilaceravam ainda mais os seus nervos. O Santo Sudário apresenta que os nervos e os músculos do homem do sudário estão tão tensos, estão tão tesos, estão tão esticados, que não parece de um homem normal. Isto é como se ele estivesse esticado o tempo todo, porque aquelas dores eram terríveis, que lhe causaram cãibras no corpo inteiro. Quem já sentiu alguma cãibra sabe que é algo muito doloroso, você chega mesmo a cair. Quando é na coxa, na panturrilha, é um local onde frequentemente acontece, então nas costelas, que você perde até a respiração. Mas cãibras no corpo inteiro, pregado numa cruz, ao sol do meio-dia, desidratado pela perda de sangue, e enfraquecido pela surra cruel a que tinha se submetido, nós não podemos imaginar. Mas, meus santos, quando ele, entre uma cãibra e outra, entre um suspiro e outro, o que é que ele fazia? Ele rezava. Ele rezava por nós, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ele rezava pelo bom ladrão, dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele rezava por nós, nos dando a sua mãe, dando a João: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Meus irmãos, como não amar o nosso Deus? Só um coração duro não se comove diante desta realidade. Só um coração duro ouve tudo isto e fica pensando na hora que não vê a hora de que esta celebração termine, para ir para casa, voltar para a sua vida normal. Só um coração insensível. Mas se o seu coração isso experimenta, apresente a Deus, diga: meu Deus, tende misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu sequer, meu Deus, eu me comovo. Intelectualmente eu compreendo, mas espiritualmente isso não me toca a alma. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim.
pecador. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. É de suplicar a nosso Senhor que Ele quebre este coração de pedra, que Ele derreta este coração de gelo, que Ele faça cair por terra essas muralhas que cercam o nosso coração, impedindo que a graça de Deus toque no nosso coração e nos transforme. Peça a Deus, meu santo. Mas Padre, eu já pedi, peça mais uma vez, se humilhe. Daqui a pouco nós veremos a cruz entrando aqui, o sacerdote dizendo: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Dobre os seus joelhos e diga: vinde e adoremos. Eu te adoro, Senhor, e quero te adorar mais. E eu quero te adorar, Senhor, como os santos te adoraram. Eu quero participar dessa celebração da paixão, como os santos participaram. Eu quero, Senhor, celebrar com o meu coração voltado para ti. Põe, Senhor, no meu coração os teus sentimentos. Põe, Senhor, no meu peito o teu coração. Retira, Senhor, esse meu coração tão apegado aos pecados. Retira, Senhor, do meu peito este meu coração tão apegado às coisas do mundo. Retira, Senhor, do meu peito este coração que não quer sofrer, para que eu esteja disposto, Senhor, a te amar. E quem quer amar a Deus tem que estar disposto a por Ele sofrer, porque Ele nos amou sofrendo de morte de cruz, sofrendo até a morte. Meus irmãos, peçamos a nosso Senhor esta graça. Por fim, Jesus Cristo então, no alto da cruz, que morre por asfixia. Jesus morreu, Ele não morreu de tétano, pelos pregos, Ele não morreu pela violência a que foi submetido, Ele não morreu dos maus tratos, Ele morreu asfixiado, porque chegou um momento que Ele não tinha mais forças de, fazendo apoio no prego dos pés, subir para respirar. E como não tinha mais forças, suspirou e entregou o Espírito. Antes disso, para beber daquele quarto cálice da consumação, Ele diz: eu tenho sede. Toma o vinagre, que é um vinho azedo, bebe o quarto cálice e diz: tudo está consumado. São Paulo dirá: terminei minha corrida, combati o bom combate, terminei minha corrida, guardei a fé. Santo Estevão dirá: meu Deus, entrego a ti o meu espírito. O que é que nós diremos, meus santos, no último momento da nossa vida? Que alma, que coração baterá no nosso peito? Um coração de quem crê e de quem buscou a Deus? Ou um coração de quem abandonou nosso Senhor e, mesmo que não morra enforcado, morre com o coração de um suicida como Judas? Que Deus nos livre, meus santos, de um coração assim. Que Deus nos livre de um coração ingrato, de um coração que abandona nosso Senhor. Rezemos, supliquemos, imploremos, peçamos a Deus que nos faça amigos da sua cruz. Peçamos a Deus que nos conceda o seu Espírito, para que de verdade e piedosamente possamos participar desta santa celebração. Agora, meus santos, nós iremos rezar pelo mundo inteiro. Iremos rezar pelos governantes, iremos rezar pelos judeus, iremos rezar pelos cristãos, iremos rezar pelo nosso bispo, iremos rezar pelos que não creem. Que nessas preces nós incluamos também os nossos filhos, pais, irmãos, marido, esposa, amigos, todos aqueles que trazemos no coração, e rezemos por ele, para que o mistério da cruz toque o coração de cada um deles. Se eu aqui parasse, eu poderia pelo menos dizer de umas 10 pessoas claramente, que eu trago pontualmente, em cada celebração, hoje de um modo particular, de rezar por essas pessoas, para que elas se convertam, para que elas amem a Deus, para que elas voltem para nosso Senhor. Peça a você também, que este momento de intercessão não seja um momento em que você fica olhando para nós, enquanto ajoelhamos e levantamos, mas seja um momento em que todos nós aqui rezamos por nós e pelos nossos, para que o sangue de Cristo derramado na cruz não tenha sido derramado em vão nas nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.